Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus Olá, como vai? Graça e paz. Bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua querida família. E é muito bom estar com você mais uma vez, estar em sua companhia. Muito obrigado por permitir a gente entrar aí na sua casa, ou seja onde for que você está, no ambiente aí em que você está. Obrigado por você nos permitir agora estar na sua companhia. Você que está aqui no sudeste do Brasil, talvez em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, ou você que está talvez no meu querido Nordeste, ou no Norte, o Norte Verde do Brasil, você que está no Sul, nos 3 lindos estados do Sul do Brasil, e é claro, um abraço também para você que está aí no meio, no centro, na região Centro-Oeste. Em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, é bom estar em sua companhia, estar em sua presença. E é claro que a gente estende também nossos cumprimentos e nossos abraços a todos que nos acompanham do exterior. A gente tem o privilégio de ter gente que assiste a TV Novo Tempo e o programa A Voz da Profecia nos 5 continentes. Uau, isso é chique, não é? Isso é muito legal. E eu agradeço muito a Deus por esse privilégio de saber que, a despeito das nossas limitações, o Senhor tem nos usado para que sua palavra alcance filhinhos e filhinhas de Deus espalhados pelo mundo inteiro. Você vai ouvir hoje o testemunho de alguém que sofreu por perder uma pessoa querida, mas tem mantido a sua confiança no Senhor e a esperança na certeza da ressurreição, porque assim, nosso Deus, Ele não só pode curar, mas Ele também pode ressuscitar. Nosso Deus tem poder sobre a doença, mas até mesmo sobre a morte. Oh, glória a Deus! O quarteto canta
e eu prego, e assim já começamos mais um programa, A Voz da Profecia. Eu acredito na criação do mundo inteiro. Eu acredito que um milagre é verdadeiro. E acredito que alguém tão criativo como ninguém um dia concebeu, imaginou e tudo se fez. Eu acredito na lei do amor e no perdão. Eu acredito que não passamos por aqui em vão. Creio que acima existe um céu, coberto ainda por um véu, que um dia irá surgir, aparecer e vai ser meu. Eu acredito em Ti, meu Senhor. Creio nas Tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como Tu no universo. O Teu poder sobre mim eu Te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória, sejas para sempre a quem rendo glórias. Eu acredito que há poder na Tua palavra. Eu acredito, viver sem Deus é apostar em nada. E acredito que a fé é necessária para revelar que é possível ver, enxergar o invisível. Eu acredito em Ti, meu Senhor. Creio nas Tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como Tu no universo. O Teu poder sobre mim eu Te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória, sejas para sempre a quem rendo glórias. A quem eu me inclino e de joelhos adoro, a quem eu consigo tocar quando oro, a quem eu um dia entreguei minha vida, aquele que sara as minhas feridas. Com minha voz, ó Senhor, eu Te louvo. Eu sou feliz, pois pertenço ao Teu povo. Tu és o Deus de poder soberano. Eu sou Teu servo, Te sirvo e Te amo.
venho de uma família que é de comunicadores. O meu pai trabalhava em rádio, a minha mãe também. O meu irmão acabou também trabalhando em rádio e sendo jornalista. Tentei fugir um pouco dessa área, mas eu acho que a paixão, de tanto ver na minha família esse convívio com a comunicação, me levou a optar a fazer jornalismo. Mas a princípio eu nunca pensei que seria possível usar a minha profissão para trabalhar para Deus. Mas foi possível, então assim que eu formei eu consegui um emprego nessa área, E trabalhando, usando a minha profissão como um ministério, eu conheci o meu esposo, Aureliano. Eu recebi um convite para trabalhar na TV Novo Tempo, aqui em Jacareí. E depois de um tempo, ele também começou a trabalhar na TV Novo Tempo, na parte de tecnologia da informação. E foi uma emoção muito grande, assim, os dois juntos, continuando servindo a Deus, agora no mesmo lugar. E na Novo Tempo, a primeira função que eu recebi foi como produtora dos programas A Voz da Profecia e Está Escrito. Toda semana nós levamos ao ar uma história de superação, alguém que enfrentou alguma dificuldade na vida e sentiu Deus ali, sabe, naquele momento. E eu jamais imaginei que de todas essas histórias, até algumas histórias difíceis que eu já gravei, pessoas que passaram por grandes lutas, eu jamais imaginaria que um dia essas lutas aconteceriam comigo. Na sexta-feira, chegou aqui em casa por volta de 4 horas. E quando ele chegou, eu vi que ele estava muito abatido. Eu falei, Auris, o que é que você tem? Ele disse, não, eu tô cansado. Quando eu entrei no quarto, isso assim, em segundos, quando eu entrei no quarto, eu vi que ele estava caído, ele estava com o rosto no chão, ele estava fazendo um barulho na garganta e eu me desesperei. Nessa mesma hora também eu chamei o SAMU e aí vieram 2 ambulâncias do SAMU. O SAMU veio com a maquininha, que é o desfibrilador, e colocaram ele na cozinha e começaram a usar a máquina e aquele barulho da máquina me deixava perturbada. Aí depois o médico do SAMU me chamou e eu entrei na sala e ele falou assim, olha, infelizmente nós fizemos tudo, mas não foi possível. Aí ele perguntou pro ajudante dele, disse assim, qual que é a hora do óbito? Ele falou 17h26. E eu assim, sem acreditar, como até hoje eu tô sem acreditar. De lá pra cá, são muitos questionamentos. Por que o Senhor me fez contar tantas histórias de pessoas que passaram por milagres e o Senhor não deu o meu milagre? E eu me questiono, por que Aureliano morreu tão jovem? Ele estava com 39 anos, o sonho dele era ser pai. Mas eu paro para pensar que Deus ele tem uma vida eterna para Aureliano. Que essa vida que ele teve, isso não é nada em comparação com o que Deus tem reservado. Algumas pessoas olham para a gente que trabalha, para quem trabalha no Novo Tempo como eu, e dizem assim, nossa, trabalha para Deus, então é uma pessoa que Deus abençoa muito, é uma pessoa que não tem problema nenhum. Mas é pelo contrário. Todos nós estamos nessa caminhada, todos nós somos iguais. Eu acho que a diferença na nossa vida, o que eu tenho aprendido, é que a gente sempre deve colocar Deus em primeiro lugar, a gente deve ser fiel, independentemente do que vai acontecer depois. E saber que Aureliano está guardado no Senhor, saber que ele vai acordar naquele grande dia, ele não vai mais enfrentar sofrimento, ele não vai mais enfrentar racismo, ele não vai mais enfrentar dor. Isso me deixa feliz, me deixa muito grata a Deus, apesar da dor. Faz toda a diferença conhecer o Evangelho, conhecer a Palavra de Deus e crer naquilo que o Senhor nos diz. Que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Eu sei que tem gente com o coração aí tristezinho porque perdeu uma pessoa amada. Mantenha no seu coração também essa certeza, essa esperança. Nosso Senhor virá e um dia todos os filhos de Deus estaremos na presença do Senhor. Aqueles que já faleceram, que descansam em Cristo, eles serão ressuscitados com corpo glorioso e nós estaremos para sempre na presença do Senhor.
E eu tenho aqui nas minhas mãos um presente para você, que é esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Muita gente pelo Brasil já tem esse material lindo. É um curso bíblico em forma de DVD, com base em ensinos de Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. Você desejar esse material, é só pedir que a gente vai mandar direto para o seu endereço. O telefone está aí para você fazer contato conosco, 0 operadora 12 21 27 31 21, você liga em horário comercial. Você pode também mandar uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que você quer esse material, o número você confere aí na sua tela. Tem o QR Code também para você entrar em nosso site e fazer o pedido. Escolha a opção que for melhor para você. E eu tenho outra novidade. Aliás, já não é mais novidade, mas outra opção para você. O Quarteto Arautos do Rei e eu gravamos um estudo bíblico chamado O Senhor da Vida. E esse estudo está disponível no site biblia.com.br. Você vai, além de estudar a Bíblia conosco, você vai ouvir lindas músicas do Quarteto Arautos do Rei nesse estudo, O Senhor da Vida. Faça online, site biblia.com.br. Deus lhe abençoe e, por favor, fica aí, porque agora tem um intervalo, mas eu já volto rapidinho para nós pensarmos em mais um tema bíblico. Prontinho, já voltei, estou com você, você está comigo e o melhor de tudo é saber que o nosso Deus está conosco, ou sim. Quando há sinceridade na busca de Deus, quando há disposição de encontrá-lo, de estudar sua palavra, de render-se ao Senhor, você não tenha dúvida, o Senhor está conosco. O Senhor ouve a nossa oração, Ele atende o nosso clamor, Ele permanece conosco. Então eu estou seguro de que o Senhor está aqui comigo e Ele está aí com você. E por isso esse momento, sim, será sublime na presença do Senhor. Mas antes de abrir a Bíblia para refletirmos, vamos orar. Pense em Deus comigo agora. Pai querido, nosso coração se volta a Ti, Senhor. E a nossa súplica é, fica conosco, para que esse momento seja especial, porque Tua palavra falará ao nosso coração. Nós oramos, Pai, humildemente agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu estou pensando num personagem bíblico chamado Jairo. Você já viu aí, não é? O título da mensagem, Jairo, apenas creia. O assunto tem a ver com a ressurreição da filha de Jairo. Mas olha aqui, nós veremos que essa não é, assim, uma história a respeito de Jairo e da sua filhinha, mas sobre Cristo e seu absoluto poder e graça. A mensagem, quando a gente lê esse episódio bíblico, é esta: todo aquele que busca o Senhor Jesus Cristo experimenta a sua graça e recebe a bênção para a vitória. Então eu convido você agora para o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vou ler inicialmente o verso 40. Lucas capítulo 8, verso 40. Na minha Bíblia está escrito assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Aqui é quando Jesus volta à cidade de Cafarnaum, então a multidão o recebe com alegria, e Lucas diz assim, porque todos o estavam esperando. Eu fiz questão de ressaltar esse verso porque ele está em contraste com o texto anterior, por exemplo, aqui no verso 37, quando diz assim, todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse. É que no dia anterior, Jesus havia estado nesse lugar, na terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos. E as pessoas da terra, como está escrito aqui, pediram que Jesus se retirasse dali. Jesus foi solicitado a deixar aquela terra. E quando ele chega a Cafarnaum, Lucas diz que a multidão recebe com alegria, porque todos o estavam esperando. Eu vejo nesse contraste aqui uma mensagem para nós. E a mensagem é essa: durante toda a vida de Cristo,
Muitos o receberam, mas também muitos o rejeitaram. Jesus era querido, apreciado por uns e desprezado por outros. Uns queriam que ele se aproximasse e outros o repeliam, o afastavam. Sempre foi assim durante a vida de Jesus e, aliás, ainda hoje é assim. As pessoas se dividem entre aquelas que amam o Senhor e querem segui-lo e aquelas que o desprezam, que o abandonam. E a minha pergunta para você é: em qual grupo você está? Eu penso que você está entre os seguidores, entre os que recebem Jesus com alegria, entre aqueles que o querem, que o amam. Por isso que você está aí se dispondo a participar desse momento e assistir essa mensagem bíblica, e eu louvo a Deus por isso. Eu tenho certeza que isso é um indicativo de que o Espírito Santo está atuando em sua vida, lhe atraindo para Deus, e você está respondendo positivamente a esse chamado de Deus. Parabéns por isso. Parabéns por você estar aguardando essa mensagem bíblica. Parabéns por você receber com alegria a palavra do Senhor. E agora vamos entrar na história de Jairo, verso 41. Vou ler 41 e 42, é Lucas capítulo 8. Está escrito assim: Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. A multidão em Cafarnaum espera Jesus e o recebe com alegria. Mas havia ali em Cafarnaum uma família que estava esperando Jesus, mas eles não estavam alegres, eles estavam aflitos. Eles estavam tristes, desesperados. Eu fico imaginando a esposa de Jairo, talvez dizendo assim para ele: meu esposo, corra, busque ajuda, procure Jesus, só Ele pode nos ajudar nessa hora. Jairo, sendo uma pessoa conhecida e influente, certamente ele já havia recorrido aos médicos e medicamentos disponíveis na época, mas sem solução. Então, quando Jesus chega, ele está ali aflito, aguardando o Mestre, buscando o socorro de Jesus. E o texto que nós lemos diz que ele era chefe da sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus. Jairo era um homem religioso. Ele era temente a Deus, era uma pessoa digna, respeitada, de boa reputação. Jairo era um homem comprometido com a sua religião. Veja que ele não era um ímpio, ele não era um descrente. Ele era, sim, um líder da sua igreja. Um homem estudioso das Escrituras, conhecedor, praticante da palavra de Deus. Um homem acostumado a orar. Ele, como chefe da sinagoga, ele era encarregado de conduzir a adoração pública. Um homem temente a Deus. Mas veja que doença, tristeza, fatalidades e morte também chegam à casa de filhos de Deus. Não é porque nós amamos o Senhor e servimos o Senhor que nós devemos pensar que estamos imunes às tristezas, aos sofrimentos, às perdas da vida. O que aconteceu com Jairo pode acontecer comigo e com você, com todos nós. E no verso que nós lemos aqui, no verso 42, aliás, ainda no 41, diz assim: prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa. Jairo está disposto a se humilhar para salvar a sua filhinha. Jesus, ele era desprezado e até odiado pela maioria dos membros da classe de Jairo, os líderes religiosos, os líderes da sinagoga. Mas diante da situação desesperadora de sua filha, Jairo se dispõe a se humilhar diante do Senhor, porque ele tem, está escrito aqui, uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Uma mocinha, pré-adolescente, alegria da casa. Oh, que triste isso, não é? Ver a sua filhinha, que está apenas começando a vida, à beira da morte. A doença não é aqui identificada, mas
uma doença grave, não é? A menina estava em fase terminal. E a gente também não sabe o nome da garota. Ela ficou identificada na Bíblia, na história bíblica, apenas como a filha de Jairo. É que às vezes um filho ou uma filha se identifica pelo nome do pai, não é? Ou pelo nome da mãe, e que responsabilidade ser pai, que responsabilidade ser mãe. Se você tem, por exemplo, um pai que é um homem digno, então você como filho se alegra de ser conhecido pelo nome do seu pai, ou pelo pai que você tem. Mas se o seu pai for uma pessoa ruim, desonesta, então, certamente você não quer que associem você com ele. Eu, quando era garoto, e até hoje, lá na minha cidade, na minha rua, eu sou conhecido como filho do seu Júlio Brito, e Dona Maria Elza, para os íntimos, Dona Didi. E olha, eu me orgulho de ser filho do seu Júlio e da Dona Didi, porque meus pais são pessoas simples, mas são pessoas honradas. A Bíblia não fala o nome da menina, mas apenas diz que ela era a filha de Jairo. E o seu pai era um homem digno, querido e respeitado na sua comunidade. Mas o fato é que o pai estava desesperado, porque sua filhinha estava à beira da morte. Jairo pede Jesus para ajudá-lo. E agora, aqui no finalzinho do verso 42 está escrito assim: enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. E Lucas agora vai descrever do verso 43 até o verso 48, que quando Jesus caminhava na direção da casa de Jairo, no trajeto para a casa de Jairo, o Senhor, ele curou uma mulher enferma, estancou a hemorragia daquela senhora e a confortou com carinho. A partir do verso 49, Lucas retoma a história de Jairo e diz assim: enquanto Jesus ainda falava, ou seja, enquanto Jesus ainda falava com aquela mulher sofredora, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Enquanto Jesus falava com a senhora enferma, a quem ele havia curado, alguém chega e dá a notícia para Jairo. E diz assim: você não incomode mais Jesus, porque a sua filha já morreu. Eu penso que essa é a pior notícia para um pai, para uma mãe. Não deve existir notícia pior do que essa. Receber a informação de que perdeu um filho, perdeu uma filha, palavras duras, não é? Palavras duras de se ouvir. E a pessoa disse: não incomode mais o mestre. Uma vez que a morte é algo definitivo, Jairo então é aconselhado a não mais incomodar Jesus. Mas por favor, ouça isso aqui. Quando você busca a Deus, e você o busca com sinceridade, você nunca o incomoda. O prazer de Deus é nos receber, nos ouvir e nos atender. Nossa necessidade, inclusive, já é um argumento que nos favorece, porque Deus, ele não é indiferente às necessidades dos seus filhos. Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. E Jesus disse: todo que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Acredite, não existe nenhuma prece sincera que pode sair dos lábios ou mesmo dos pensamentos de um filho de Deus, de uma filha de Deus, sem que não atraia o imediato interesse do Senhor. O relacionamento entre Deus e cada um de nós, ele é tão particular, ele é tão íntimo, como se não existisse ninguém mais por quem ele houvesse dado o seu precioso filho. Quando deram a notícia triste para Jairo, Jesus ouviu. Olha, está aqui, Lucas capítulo 8, agora no verso 50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva.
A notícia não foi dada para Jesus, a pessoa não falou com Cristo, mas ele ouviu. E então ele disse assim para Jairo: Jairo, não tenha medo, apenas creia e sua filha será salva. Dizem que há na Bíblia 366 vezes a expressão não temas ou não tenha medo. Se isso é verdade, significa então que tem uma expressão não temas para cada dia do ano, não é? E ainda tem até uma extra para quando for ano bissexto. Deus está dizendo para você todos os dias: não tenha medo, apenas creia. Jesus age com a naturalidade de quem está em pleno controle. Jesus está dizendo assim para Jairo: Jairo, creia, porque a fé expulsa e vence o medo. A fé expulsa e vence o desespero. Jairo havia acreditado na cura da sua filhinha. Foi por isso que ele buscou Jesus. Agora ele deveria acreditar na ressurreição. Jairo deveria crescer na sua fé. E ele veria que Cristo vence a doença, mas também vence a morte. Eu gosto de dizer sempre, se você acompanha os nossos programas, já ouviu eu mencionar essa frase mais de uma vez: nossas impossibilidades são as grandes oportunidades de Deus revelar o seu poder. Por isso a gente não precisa ter medo mesmo diante do impossível, porque nada é impossível para o nosso Deus. E a sequência da história é assim. Agora a partir do verso 51. Vou ler aqui do 51 ao 53. Está escrito: tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, ele não permitiu que ninguém entrasse, além de Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da garota. Porque Jesus não queria fazer do milagre um espetáculo. E vendo as pessoas ali em prantos, Jesus disse: não chorem, ela apenas dorme. E Lucas diz que as pessoas riram de Jesus naquele momento, porque elas não entenderam suas palavras. E elas então zombaram de Jesus. Certamente pensaram assim: ele apresenta um consolo inútil e irreal. Ele vive fora da realidade, ele não sabe o que diz. Mas Jesus estava muito consciente ao dizer as suas palavras. Sabe que comparar a morte a um sono era, assim, uma forma predileta de Jesus e os seus discípulos de se referirem à morte. Quando a Bíblia diz que os mortos apenas dormem, essa é uma comparação confortadora e muito apropriada. De acordo com a Santa Bíblia, a morte é um estado de completa inconsciência. Veja que Jesus não disse assim: não chorem, fiquem tranquilos, porque a garota já está no céu, no paraíso, na glória. Até porque se a menina estivesse na glória, qual seria a vantagem de voltar a esse mundo tão terrível? Acredite, a doutrina da imortalidade da alma, ela é, em realidade, um conceito filosófico grego. E essa mensagem, esse ensino, essa doutrina não é ensinada na Bíblia. Ela é estranha ao pensamento judaico-cristão. Essa ideia da imortalidade da alma, ela não se harmoniza com o ensino bíblico da ressurreição. Na verdade, entre o ensino da imortalidade da alma e a doutrina da ressurreição, existe uma tensão irreconciliável. As pessoas não entenderam as palavras de Jesus, mas o mestre não se importou com isso. Jesus foi direto ao ponto. Era preciso retornar aquela garota à vida e alegrar o coração daqueles pais sinceros. Então veja na sequência agora,
versos 54 e 55, mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: Menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Oh, bendito Cristo! Jesus toma a menina pela mão e lhe diz assim: Menina, levante-se. Porque para Deus ressuscitar um morto é tão fácil quanto acordar alguém que está apenas dormindo. Jesus a tomou pela mão e lhe disse: Menina, levante-se. Então o seu toque e sua ordem não encontraram qualquer resistência. Instantaneamente, o toque de Jesus e as palavras benditas do Mestre comunicaram vida. Porque na presença do Senhor, a morte se torna de fato apenas um sono. É verdade que é um sono profundo, do qual só o doador da vida pode nos despertar. Mas Ele pode, porque Ele tem as chaves da morte e do inferno. Esse é o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 19, quando Jesus diz que Ele tem as chaves da morte e do inferno. Claro, essa é uma linguagem figurada que significa que o Senhor Jesus Cristo tem autoridade, Ele tem poder sobre a morte e sobre a sepultura. A sepultura não é a morada definitiva dos filhos de Deus. Louvado seja por isso o nome do Senhor. E aí, na sequência, o Senhor mandou que alimentassem a menina. Está escrito aqui no verso 55, voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Certamente essa garota estava muito fraca, sem alimentar-se bem por muitos dias. E Jesus então a restituiu aos seus pais. Quando refleti nesse texto bíblico e preparei essa mensagem, por todo o tempo eu pensava em você que está me assistindo agora, você que é um pai, você que é uma mãe e que já perdeu algum filho ou alguma filha, você que tem o seu coração entristecido por ter perdido uma pessoa amada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe digo o mesmo que o Mestre disse para Jairo: não tenha medo, apenas creia, e ele será salvo, ela será salva. Porque para Deus, seu filho ou sua filha só dorme. Deus vai despertá-lo e vai devolvê-lo a você. A morte, por mais cruel e triste que seja, ela foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo, mediante a sua ressurreição. Sabe que um dos maiores consolos nesse mundo é saber e crer que todos os nossos queridos que morrem em Cristo, porque eles viveram com Cristo, um dia eles voltarão à vida. Eu tenho aprendido que livramento e cura não são para todos os que creem em Deus, mas ressurreição e vida eterna, sim. Repito a ideia, eu disse que eu tenho aprendido que livramento e cura não são para todos os que creem em Deus, mas ressurreição e vida eterna, sim. Se essa pessoa querida a quem você tanto amou e ainda ama no seu coração, viveu com Cristo, então com Cristo ela morreu e com Cristo será ressuscitada. Porque vida eterna, sim, ressurreição e vida eterna é para todos aqueles que creem no Senhor. E o relato de Lucas termina no verso 56, Lucas capítulo 8, verso 56, assim: seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. É óbvio que os pais da menina ficaram maravilhados. E todos que estavam ali naquela casa e souberam desse milagre se encantaram. Eu fico imaginando como será o dia quando o Senhor dirá a todos os mortos, todos aqueles de todos os tempos, desde Adão, e de todos os lugares, todas as partes da terra. Eu fico pensando no dia quando o Senhor dirá a todos aqueles que viveram e morreram confiantes nele, na sua palavra:
Imagine você como será esse dia, quando o Senhor dirá a todas essas pessoas: filhos, levantem-se. Esta é uma promessa do Mestre. João capítulo 5, versos 28 e 29, Jesus disse assim: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Não se maravilhem disso, disse Jesus. Por mais que isso seja espetacular, isso é possível e isso vai se realizar, isso vai acontecer, porque Jesus disse: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ou seja, todos os que estão mortos, eles ouvirão a voz do Senhor e sairão dos seus túmulos. Os que tiverem feito bem, disse Cristo, eles ressuscitam para a ressurreição da vida. Ou seja, eles nunca mais morrerão, porque eles ressuscitam para a vida eterna. Mas Jesus disse: os que tiverem feito mal, para a ressurreição do juízo ou da condenação. Eles ressuscitam e serão em seguida destruídos e nunca mais voltarão à vida. Mas os que vivem e morrem com Cristo ressurgirão para a vida eterna. E você me dirá assim: mas quando que essa primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, vai acontecer? Quando é que eu terei o privilégio de encontrar uma pessoa querida da qual eu sinto tanta saudade? Quando é que isso vai acontecer? Quando ocorrerá a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos? A palavra de Deus também responde para a gente. Eu sei esse texto também de cor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Eu já usei essas palavras para confortar tantas pessoas entristecidas. E eu sei que essas palavras são reais e verdadeiras porque são palavras do Senhor. Está escrito assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para todos os que confiam em Deus e creem na ressurreição de Jesus, o reencontro com os nossos queridos que morreram em Cristo é apenas uma questão de tempo, porque a morte será vencida. Em seu retorno glorioso, o Senhor derrotará a morte de forma plena, de maneira definitiva. Por isso eu lhe digo, em nome de Jesus, não tenha medo. Nosso Senhor já venceu a morte por mim, por você e por todos os nossos queridos que dormem. É assim, quando a gente confia em Deus, nada temos que temer. Mas somos seres humanos, não é? Nós somos falhos. Nós temos nossas limitações e dificuldades. Por isso, muitas vezes, nós temos medo. E eu lhe pergunto: o que lhe aflige? Do que você tem medo? Tem medo de morrer? Ou talvez você tem receio, tem medo da morte de alguma pessoa amada? O seu medo é desemprego, medo de solidão, de alguma doença grave, incurável. Você tem receio de viver uma crise no seu relacionamento conjugal. Enfim, quantos medos nós temos. Jesus nessa hora diz para você assim: filho, filha, não tenha medo. Apenas creia e ela será salva. Isto é, não tenha medo, apenas creia e o seu problema será solucionado. Apenas creia. Você sabe que aqui em Lucas capítulo 8 tem algo, além de tudo que a gente já viu e já meditou, tem algo também muito interessante. Eu quero mostrar para você aqui em poucos minutos. Veja, aqui em Lucas capítulo 8 aparecem 4 situações difíceis, complicadas. Olha aqui, Lucas capítulo 8, a partir do verso 22, na minha Bíblia está escrito assim o título: Jesus acalma uma tempestade. Os discípulos estavam numa tempestade em alto mar.
E Jesus repreendeu os ventos, repreendeu o mar. Isso mostra que o Senhor Jesus tem controle sobre as forças da natureza. Na sequência, Jesus cura um endemoniado. Um homem endemoniado, um homem possuído pelo mal. Jesus consegue libertá-lo. A mensagem é que o Senhor Jesus vence os demônios. E depois, na sequência aqui vem, quando Jesus cura uma senhora enferma, aquela mulher que tinha uma hemorragia já há 12 anos, uma doença incurável, Jesus a curou. Isso mostra que Jesus tem poder sobre a doença. Aí vem, na sequência, a filhinha de Jairo que morre, e Jesus a ressuscita, porque o Senhor Jesus tem autoridade sobre a morte. Qual é o ensino de Lucas capítulo 8? O ensino é esse: com Cristo nossa vitória é certa e é completa. Nós não precisamos ter medo, nós só precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Como eu disse no início da nossa mensagem, todo que busca o Senhor recebe graça e poder para a vitória. Deus lhe abençoe, mantenha viva a sua confiança nele, faça como Jairo, corra à procura do Senhor, jogue-se na presença do Senhor, humilhe-se diante dele todos os dias e clame a Deus por seu favor e sua misericórdia. O Senhor não será indiferente ao seu clamor, não será indiferente à sua oração. Eu não sei como Deus vai responder, que hora Deus vai responder, mas eu sei que Deus vai atender o seu clamor. E quantas vezes, não é, nas lutas dessa vida, a gente fica se perguntando: por que, Senhor? Por que certas coisas acontecem com a gente ou com pessoas que a gente ama? Você pode fazer essa pergunta para Deus. Espere a resposta de Deus e permaneça com Ele, aconteça o que acontecer. Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunta então, ó Pai, Senhor, eu quero entender o plano Teu, tudo aquilo que reservas, muito além dos olhos meus, dentro do meu coração sempre estás. Eu tenho confiado em Tuas mãos. Mesmo assim, pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol? Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim? O mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em Tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei, acredito em Ti, ó Pai. Sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender
provação e a tormenta encobre o sol. Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai? Por que, ó Pai? Tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. E a tormenta encobre o sol. Por que, ó Pai? Por que, ó Pai? Tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti. Quantas vezes você também já fez essa pergunta? Por que, ó Pai? Por que coisas tristes acontecem com a gente? E com pessoas que a gente ama? Por que coisas assim tão lamentáveis acontecem com pessoas que são fiéis a Deus e procuram andar com sinceridade nos caminhos do Senhor? Por quê? Até Jesus fez essa pergunta, não foi? Quando ele estava lá na cruz agonizando, ele diz, Pai, por que me desamparaste? Se até Cristo fez essa pergunta, nós também podemos fazê-la. Mas você se lembra que depois de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus também disse assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Muitas vezes nós não entendemos porque Deus nos permite andar por certos caminhos e viver dificuldades, problemas e tristezas, mas a despeito de você não compreender, faça como Jesus, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Eu gosto de um pensamento curtinho que diz assim, Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Guarde com você estas palavras, Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Quando você não compreender certas ações de Deus ou certas permissões de Deus, diga assim, Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Renove todos os dias a sua confiança no Senhor. Ele não vai decepcionar você, porque o Senhor é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Deus lhe abençoe por todos os dias da sua vida. Não tenha medo, apenas creia. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus e Pai, pelo privilégio de mais uma vez estarmos juntos e orarmos a Ti e recebermos Tua palavra. E nessa hora eu te peço, Senhor, fica conosco e ajuda-nos a mantermos firmes em Ti a nossa confiança, que nada abale a nossa fé e a nossa certeza de que Tu estás conosco. Oramos agradecidos em Jesus. Amém. Amém, amém. Bom estar com você mais uma vez. E se o Senhor permitir, nós vamos nos encontrar de novo semana que vem. Até lá, eu fico com Deus, você fica com Deus e nós permanecemos firmes no Senhor. Um abraço, a gente se vê. Tchau.